Já de volta com você aqui na TV Litoral News, a imagem da nossa cidade. Gente, tem uma previsão de 700 mil turistas para Cabo Frio nesse carnaval, hein? É muita gente. A Associação de Hotéis está informando que a ocupação para os dias da folia está em 85% e já deve chegar a 95% nesses próximos dias. Carnaval é bom lembrar, né? Começa no sábado, 1º de março. Sábado ou sexta? Sexta-feira, 1º de março, né? Porque o carnaval aqui já começa um dia antes. E vai até o dia 5 de março, né, oficialmente, que é a terça-feira de carnaval. Então, para esses dias, está uma enorme expectativa. E, segundo alguns sites, Cabo Frio está liderando, né, a procura para esse destino de carnaval, entre todas as cidades do Brasil. Impressionante. Tem um site chamado Lar de Férias que detectou isso. É um buscador de aluguéis por temporada, né? Esses que a gente vê aí na internet. E ele detectou que Cabo Frio lidera o ranking do Brasil. É o destino mais procurado do Brasil para aluguel de temporada no carnaval. Vejam que coisa impressionante, né? Além do público dos hotéis, das pousadas, das casas de aluguel, né? Cabo Frio vai receber no sábado, dia 2, o navio Costa Fascinosa, da Costa Cruzeiros, né, com aproximadamente 3 mil pessoas. A embarcação deve chegar no sábado de carnaval por volta de 7 horas da manhã e vai embora às 18 horas, como já acontece tradicionalmente. Essa viagem do Costa Fascinosa faz parte de um roteiro premium com duração de 7 noites, né, partindo de Buenos Aires em 24 de fevereiro, passando por Montevidéu, Angra, Búzios e Cabo Frio, até alcançar a cidade do Rio de Janeiro no dia 3 de março, domingo de carnaval, né? E aí a ideia é que fora do navio os viajantes possam estar aqui conhecendo as coisas da nossa cidade, né? A Prefeitura está se preparando, a Secretaria de Eventos e Turismo se preparando, a Coordenadoria de Eventos da Secretaria de Turismo, né? Secretaria de Cultura, a Abacaf, todo mundo se juntando, né, para estruturar a questão dos blocos. Algumas coisas ainda serão definidas, como é que vai funcionar, mas o mais importante, né, é que a cidade esteja organizada, disciplinada, regras claras, pode isso, não pode aquilo, porque se quem chega, né, e quem viaja sabe disso, se você chega numa cidade e não encontra lixo na rua, não encontra gente estacionada fora do local correto, né, não encontra bagunça, você olha para aquilo e diz, puxa vida, eu não posso jogar lixo na rua, eu não posso estacionar fora do local apropriado, eu não posso fazer bagunça. Agora, se quem é de casa não dá o exemplo, né, se quem tem o poder nas mãos não organiza e a sociedade como um todo não abraça essa coisa de, peraí, né, o lixo vai para a rua no lugar certo, que horas que passa? Aliás, você sabe que horas que passa o caminhão de lixo na tua rua? Eu não sei, né? Eu moro em prédio, então isso fica mais fácil, né? Você coloca o lixo lá na lixeira do prédio e a turma boa lá é que dá conta dessa coisa, de colocar na hora que o caminhão vai passar, eu não sei. Mas quem mora em casa, né, sabe que horas que passa o caminhão de lixo? Porque eu continuo vendo aquelas montanhas de lixo em alguns lugares da cidade, porque vem passando primeiro, tem um nome, aquele funcionário da Concercaf, o coletor que vai passando antes, eu esqueci o nome, que a própria turma lá da Concercaf usa. E ele vai juntando o lixo de um lado e de outro da rua e fazendo uma montanha em algum canto da rua, às vezes numa esquina, né? E aí o caminhão às vezes leva horas para passar ali, 1 hora e meia, e fica aquela montanha de lixo na rua, num local daquela rua. Não é mais fácil, né, colocar mais gente, né, tentar fazer uma equipe maior e coletar porta a porta, como tem que ser? Eu já até falei isso com o Luiz Cláudio Gama, depois vou chamar o Dario Gualhardi, da Concercaf, aqui para a gente conversar também sobre isso e saber dos preparativos da Concercaf para o Carnaval, mas isso me chama a atenção, né, e a falta de divulgação do horário em que o caminhão do lixo passa na porta da gente. Acho que a gente tem que saber disso, né? Morador da Gamboa, que horas que é, que dia que é? Morador do centro, da Passagem, do Marlin, do bairro União, morador da Vila Nova, sabe que horas o caminhão passa na porta de casa? O pessoal dos prédios sabe que horas o caminhão passa na porta do prédio? O zelador, o funcionário responsável por isso sabe disso? O síndico sabe disso? Se não sabe, é um erro, né? A Concercaf precisa, ou a empresa que for responsável pela coleta do lixo aqui, a Concercaf, precisa dividir isso com a sociedade, precisa mostrar isso claramente e orientar a gente, orientar, não custa nada. Se houver uma campanha educativa, até em casa a gente já separa o lixo seco do lixo molhado, né? Cria isso não tem dificuldade nenhuma, criar 2 cores diferentes de saco de lixo para facilitar até a reciclagem, né? Para diminuir o custo lá do local onde esse lixo é despejado, né? No vazadouro de lixo ali em São Pedro da Aldeia, na Dois Arcos, né? Que é a empresa que faz esse vazadouro de forma ecológica, adequada, pelo menos está preparada para isso lá. A gente tem que trabalhar nesse sentido. Mas, fechando o assunto carnaval,
Gente, cidade organizada, né? Organizada, o trânsito bem sinalizado, o bloco, quando for sair, né? O bloqueio do trânsito antecipadamente, para não ficar aquela fila de carro. É estruturar. Eu não sei, né? Se na hora que o cara vai para o poder público, as coisas se transformam em mais difíceis do que são. Né? Porque fora é um jeito, quando vai lá para dentro, todo mundo diz que é um bicho de 7 cabeças. Sinceramente, eu não acho que seja tão difícil, não. Né? Olhando assim, puxa vida, tem umas coisinhas que são simples de fazer, funcionais, práticas, né? E que a gente não consegue ver postas em prática. Eu não sei se o volume de serviço assusta, né? E aquela responsabilidade assusta, mas é assim em todos os lugares, né? Só de Cabo Frio, mas também é em Cabo Frio. O cara, quando é candidato, né? Tem jeito para tudo. Aí quando assume, é tudo difícil, nada pode, né? Não tem dinheiro para isso, não tem dinheiro para aquilo, não consegue fazer isso, não consegue fazer aquilo. Não estou falando de Adriano especificamente, não. Né? Todos os nossos últimos prefeitos fizeram esse discurso. Aí você vai para o município vizinho, é a mesma coisa. Vai lá para as grandes capitais, é a mesma coisa. Vai para o governo do estado, o nosso juiz federal, Wilson Witzel, que esteve aqui comigo na campanha, né, apontando as soluções todas, já mudou o discurso, né? Já mudou o discurso. Olha, primeiro ano é difícil. Eu queria ver um cara falar isso na campanha, né? Olha, se quer votar em mim, vota. Mas o primeiro ano vai ser difícil, a gente vai ter que ajustar isso, ali, aqui, vai ter que diminuir a folha, vai ter que deixar de fazer investimento nisso. Queria ver um cara falar isso na campanha, né? Porque parece que a campanha é a Disneylândia, né? E aí, quando a gente vai para a administração pública, vira tudo uma dificuldade, né? Vamos lá, vamos em frente, torcer para a coisa mudar. Doutora Lídia Rosa, minha querida amiga, seja bem-vinda. Tá tudo bem? Tudo bem. Muita obrigada, chuva lá fora? Já está chovendo. Tá, né? Mas está tranquilo ainda. Que a gente possa pedir a Deus que os impactos não sejam tão graves, né? Porque pessoas morreram no Rio na semana passada e aí tá todo mundo muito assustado com isso. Tá todo mundo muito receoso. Mas é um prazer estar aqui com vocês novamente. Alegria também te receber. Não para, né? Esse final de semana você esteve em São Paulo? São Paulo. O que foi o objetivo lá? Mais uma pós-graduação, né? Resolvi voltar, fazer uma pós que eu já tenho, que eu já fiz há 10 anos atrás, né? De ortomolecular, ciência da longevidade humana, que trabalha com isso, né? Uma medicina integrativa, vendo o paciente como um todo, não só como um pedaço, né? Não vendo a doença, mas vendo o paciente. Essa é a visão dessa medicina que vem agora, que chamam de ortomolecular, anti-aging, medicina integrativa, ciência da longevidade humana. Na verdade, é uma medicina que vem olhar o paciente como um todo, não só e trabalhar sempre causa, consequência. Como a gente sempre falava aqui, lembra? Não adianta, o paciente vem com enxaqueca. Adianta só ficar tomando remédio para enxaqueca? Não. Quais são as causas daquela enxaqueca? Então, vamos na base dos problemas. Eu corrigindo a base, você vai parar de tomar remédio para enxaqueca. Né? Então, a gente vive de crise em crise. Crise de azia tomando esses prazóis da vida, que tem vários nomes hoje em dia, que causam mal absurdo de câncer no estômago até demência, se for usado a longo prazo. E as pessoas não usam no SOS, usam a longo prazo, continuamente. Então, assim, mas altera o pH, ele só anestesia o seu estômago. Então, ele altera o pH do seu estômago. A causa continua lá. Então, não tratando. E isso que vem, a medicina integrativa ou a ortomolecular, vem tratar o paciente como tudo. E como eu fiquei com meus 100 filhos em casa, meus filhos voaram, né, bateram asas, eu falei, vou fazer outra pós-graduação. Essa síndrome do ninho vazio não é fácil, né? Muito difícil. A gente sente, os meus estão ali pertinho, estão no Rio, né, ficam de segunda a quinta, segunda a sexta, e a gente já sente. Seus 3 estão? 2. Um em casa ainda, Larissa né? ainda está no segundo ano, mas daqui a pouco vai também, a gente já está se preparando para isso, né? Não tem jeito. Mas estão pertinho, né? Aquela coisa do estar meio ao alcance da mão. Imagina lá em cima, né? Lá na América. Estão longe, mas estão bem, né? Graças a Deus. A gente sabe que a gente prepara para o mundo, né? É uma responsabilidade que Deus nos dá, mas é assim, né? Por isso que eu resolvi voltar a estudar, na minha 6ª pós-graduação. Agora é bacana você dizer isso, né? Porque quando você fala, fiz essa pós há 10 anos. Quando muito pouca gente, ou quase ninguém falava disso, você já falava. Porque hoje, por exemplo, essa pós que eu faço hoje, é a conhecida, tal, mas é que eu fiz há 10 anos. Entendi. Entendeu? Sempre vai ter reciclagem? Vai, claro. Nesse período eu faço ortomolecular há 12 anos em Cabo Frio, medicina estética há 14. Nesse período, e nutrologia há 10 anos. Também sou nutróloga, outra pós isso.
nesse período as coisas foram reciclando com congresso, curso. Inclusive em maio eu vou para um congresso, aproveitar, né? Um congresso de hormônio, chama I4M, que é um congresso só de modulação hormonal, que vai ser em Orlando. Já está em casa, né? Fica mais fácil. Aí né? aproveito e vejo meus filhos, né? Mas então, nesse tempo, eu fiz 5 pós-graduações, além da minha residência, que eu sou cirurgiã, mas... E fui me atualizando com congressos e cursos, né? Congressos e cursos. Mas aí agora, porque pós são 2 anos de um compromisso grande, né? E agora eu pude assumir esse compromisso novo, trazer de novo, ver muitos médicos começando, outros médicos novinhos, outros mais velhos, voltando, sabe? De várias especialidades, mas entendendo, eu sou cardiologista, mas eu não tenho que olhar o coração, eu tenho que olhar o paciente. Eu sou gastro, mas vai muito além de uma dor no estômago. Então, assim, várias especialidades, ginecologistas, indo para ser medicina integrativa, ou seja, vão continuar sendo ginecologista, gastro, mas vão ver o paciente como um todo e trabalhando causa-consequência. Essa expressão que você usa de olhar o paciente como um todo, ela faz uma diferença. Faz diferença. Não dá para cuidar só de uma coisa. Porque, por exemplo, eu estou atendendo uma senhora que vem com uma depressão assim arrastada, mas muito, não querendo mais viver. E quando você olha de fora, você não vê causas, vamos supor, causas sociais ou emocionais. A família é presente, vive uma vida boa, os filhos estão saudáveis, entende? Então, de fora você fala, por que essa depressão? Aí você vai pesquisar, essa, por exemplo, ela tem um quadro de tireoidite de Hashimoto, tá? Desde 2013, ninguém viu e tratou. Entendi. E o exame estava lá escrito. E não trataram. E aquilo pode desencadear uma depressão? Então, às vezes, você está com depressão em casa e você está se lotando de remédio antidepressivo, enquanto você podia estar tratando a tireoide, o seu cortisol, que tem a ver, ou você está na menopausa e está com depressão e acha que é depressão, não adianta tomar antidepressivo, tem que tratar a menopausa. Então, assim, a medicina evoluiu, você não precisa passar por aqueles sintomas absurdos da menopausa. Um homem sente menos da andropausa, mas as mulheres é uma queda muito grande, que chega a levar uma depressão profunda. Então, assim, não precisa, todo mundo passou por isso, eu vou passar. Não, gente, hoje tem como passar por isso de uma forma leve, sem sentir, sem causar câncer, porque o medo é falar assim, eu vou repor hormônio e vou ter câncer. Não existe hormônios, hormônio é vida. Sem hormônio é que a gente fica mal. Hormônio correto é vida. Entendi. Não estou falando de anabolizantes. Deixa eu aproveitar que você tocou nesse tema da depressão, né? E eu encontro muita gente que relata situações da família, situações pessoais. E aí você está trazendo um alerta importante, né? Às vezes alguma coisa não detectada ou não tratada pode desencadear, né, um processo depressivo que a maioria não entende como começa. Não entende. Né? Aí eu queria que você abordasse um pouco mais isso detalhadamente, porque isso vem numa escala progressiva? Vem. Ou isso é um estalo? Não, vem numa escala progressiva, seu corpo vai falando. Tá. Só que você no dia a dia, no corre-corre, você ainda tem forças, né? Então você vai indo, porque você libera cortisol, você vai, tenta, é um dia ruim, 3 bons, e assim vai. Tá. Até que a fadiga começa a não ser mais só fadiga, começa a virar desânimo. Tá. E quando vira desânimo é aqui, ó. Entendi. O desânimo é um passo para a ansiedade que vai gerar depressão e até a síndrome do pânico. Desânimo é aquela coisa do... Eu não consigo acordar na hora que eu tenho que acordar para ou acorda cansado, ou até para o momento de lazer você não quer mais. Entendi. Não tem uma Você não quer motivação. nem trabalhar, mas nem passear. Entendeu? Essa é uma coisa mental mesmo. E existem neurotransmissores e hormônios trabalhados para isso. E mais interessante, Sidney, é que tudo começa no intestino. É mesmo? Por isso, tomar um esomeprazol da vida, ou omeprazol, altera tanto e pode causar depressão. Porque altera toda uma flora intestinal e uma permeabilidade intestinal e me causando uma disbiose intestinal. Então, substâncias como, por exemplo, a serotonina, que deveriam ser absorvidas para acabarem de serem formadas, os precursores da serotonina são que vão formar a serotonina, que às vezes falar precursor a pessoa pode não entender. Os substratos que vêm na alimentação para ser absorvido pelo intestino, para chegar no cérebro e formar a serotonina... Não tem absorção. Não tem absorção. Não chega. Não chega. E a serotonina é um hormônio da alegria, do prazer, até da saciedade. Quem tem baixa serotonina quer comer toda hora, tem compulsão alimentar, toda hora docinho. Só isso já alerta, tem alguma coisa errada. Entendi. Entendeu? Então, a insulina aumenta. Por isso que hoje o jejum intermitente ficou tão assim em alta. E se me falar assim, vale a pena? Vale. Eu sou nutróloga. Eu vou te falar que
o jejum intermitente muito válido, tem low carb, tem a de comer de 3 horas. Não existe verdade absoluta, não existe engessar ou robotizar um paciente, tá? Mas o jejum intermitente tem tirado pessoas do ciclo do açúcar e tem conseguido ser libertador. É claro que você tem que fazer isso orientado, ou para um nutricionista ou para um nutrólogo, tá bom? Gente, porque como é que funciona isso? Quando você não come, como era o homem na pré-história? Ele comia, né? E não comia carboidrato. Ele comia carboidratos, mais carboidratos mais complexos, e não refinados e cheios de trigo, como a gente come açúcar, né? E ele comia carnes demais e ele ficava um bom tempo depois parado, sem fazer nada, até a próxima caça. Então, dava tempo de baixar a insulina dele. Quando você come muito carboidrato simples, arroz, pão, macarrão, gente, pão é açúcar. Quando a gente fala de açúcar, não é açúcar doce, é tudo, né? Pão, então, macarrão, é o ciclo. Arroz, né? Olha, o ciclo do açúcar é o ciclo da cocaína. É o mesmo vício. As pessoas estão viciadas em açúcar, em diversas formas de açúcar. Por isso que é tão difícil deixar Por de isso lado? que é tão difícil. E aí o pico, quando você tem um pico, você come um pãozinho francês, você tem um pico da insulina para acompanhar o açúcar. Tá. Mas ela baixa rapidamente, porque tem um índice glicêmico alto. Vai no Google, gente, bota tabela de índice glicêmico. Você vai ver alimentos que acima de 60 quer dizer que é alto. Entre 60 e 80 é médio, acima de 80 é muito alto. Então você vai lá ver um pão francês lá de 100 gramas, quanto que é? Ou arroz, por exemplo, um arroz, 100 gramas de arroz integral, de arroz normal, vamos botar que é 100 de índice glicêmico. Não sei o valor, tá? É uma tabela, não tem como eu decorar isso. Mas do integral, cai para 45. É menos da metade. Continua sendo um carboidrato, mas é um carboidrato complexo. Entendi. Pô, batata doce, muito melhor do que a batata normal. Quer dizer, o pico é menor. O pico é menor, porque tudo que o índice glicêmico é alto, vai ter um pico de insulina alto. Tudo que o índice glicêmico é baixo, vai ter pico de insulina baixo. Proteína dá pico baixo. Entendi. Verduras, legumes, pico baixo. Carboidratos do bem, pico baixo. Gordura, pico baixo. Gordura não mata, não vai entupir você. Gordura natural. Não vai aumentar o colesterol. Por falar nisso, colesterol não mata. Calma, gente, acabou essa história. Já existe estudo científico provando. O pessoal chega com o colesterol nos anos 20 apavorado. Para mim, o colesterol no 300 está tudo bem. Eu só não posso deixar o seu mau colesterol oxidar. A gente chama de oxidar. E se eu ver que o organismo está inflamado, e hoje eu tenho à mão exames de sangue que faz em nossa cidade, que a gente chama de marcadores inflamatórios, que são muito mais importantes do que o colesterol. Tá? Como o fator de necrose tumoral, a interleucina, a própria insulina, são marcadores que eu vou saber em qual grau está o seu organismo inflamado. Te dá uma leitura mais completa. Me dá uma leitura muito mais do que um colesterol. A gente chama de inflamômetro. Então, através daquele marcador, eu sei se você tem risco. São marcadores de lesão endotelial, para saber se você tem risco de um AVC, de um infarto fulminante. Então, muitos... A gente estava vendo nessa pós mais de 30 casos de cardiologistas que estimulam o uso de simvastatinas para baixar o colesterol, que morreram com infarto fulminante, usando simvastatinas. E são cardiologistas. Então, a simvastatina vem com milhões de efeitos colaterais. Lídia, mas tem como baixar o colesterol? Caso você precise baixar o seu colesterol, tem de uma maneira saudável. Tá? Mas o colesterol não é mais o vilão. Existem marcadores que são esses marcadores inflamatórios que a gente vai conseguir diagnosticar o seu inflamômetro. Hoje a gente consegue até ver a nossa idade biológica. Caramba. Então eu colho o exame de sangue, né? Vai fazer um laboratório e a gente bota num programa, tá? Com a sua idade e tal. E, Sidney, através das suas enzimas, de tudo que você dosou, da sua dosagem hormonal, vai ser compatível. Por exemplo, eu tenho 41. Se eu estou compatível com a minha idade, ou por dentro, a minha saúde biológica é maior, mais velha ou mais nova do que a minha cronológica. Entendi. Através desses exames de sangue que a gente vai botar no programa. Deixa eu te fazer uma pergunta que as pessoas gostam de dizer, o papo de vocês é tão informal, a gente entra no papo, isso que é bom, isso que a gente quer. Não faz programação, não. No meu caso, né, eu estava com 160 quilos, vamos arredondar, né, 160 quilos e mantive isso durante um bom tempo, uns 4, 5 anos. Eu saí de 140 em 2011, 2012, foi a 160 e não voltei mais dali, hoje tem 118, 117. Isso significa necessariamente que meu organismo está menos inflamado do que estava? Totalmente menos inflamado. Totalmente. Você já está na queda da inflamação. Principalmente porque você perdeu muita gordura visceral.
O pico de insulina, gente, faz a gente ter gordura aqui. E olha o que acontece com o homem. O homem, mais do que a mulher até na andropausa, baixa hormônio, baixa cortisol, começa a alimentar de muito carboidrato, porque o cortisol baixo, ele fica ansioso, fica desanimado, que é o açúcar, tá? Do carboidrato para ver se anima. Entendi. Aí a baixa de testosterona, com muito carboidrato, baixa de cortisol, aumenta a insulina, que vai depositar gordura aqui no homem. Né? E às vezes ele é todo magro com gordura aqui. Barrigão. Você pode ter um colesterol ótimo, com uma gordura visceral aqui, você tem muito mais índice de infarto do que com colesterol alto. Então, medir a sua circunferência abdominal é um dos parâmetros que a gente usa. É um marcador É um importante. marcador importantíssimo. Você ter perdido 40 quilos, você ganhou vida. Entendeu? Você aumentou a sua longevidade. Você ganhou vida e desinflamou muito. Entendi. Tá? E o que inflama nosso organismo? Leite inflama, refrigerante inflama, cerveja inflama. Ah, Lídia, então eu vou fazer mais nada disso? O que você conseguir tirar de 100%, ótimo. Quanto menos, melhor. Agora, se você não consegue, diminua. Pensa em vida. Né? Eu voltando no avião, tinha uma criancinha de 2 anos, porque a aeromoça perguntou quantos anos tinha, eu ouvi. Ela estava com um petzinho desse Coca-Cola, assim na boca, já estava no final até. Nem mamadeira. Não era nem mamadeira. Era garrafa B. O problema é que existe um pH, né? O nosso sangue é alcalino, o refrigerante é muito ácido. Então, para a gente combater um copinho de refrigerante, a gente tem que beber 32 copos de água boa. Porque existe água com pH ruim. Seja zero, seja normal. Seja zero, seja normal. A diferença é que o outro não tem açúcar. Mas tem substâncias cancerígenas. Vilãs. Vilãs cancerígenas que aumentam a vontade de comer doce também. Engraçado, né? Quando você fala assim, o refrigerante, ele causa essa acidez no teu organismo e as pessoas fazem necessariamente aquela comparação com o limão. Né? O limão é ácido? Não, o limão é uma fruta cítrica altamente alcalinizante. Quando o limão vem... Ela é alcalinizante. Ela alcaliniza totalmente. Mas não pode ser aquela limonada cheia de açúcar, que não adianta, Não né? adiantou nada. Tá? Pode usar um adoçante. Existe adoçante do bem. Xilitol, eritritol, estévia, são adoçantes do bem. Entendeu? Então a gente pode botar. Quem está com peso ideal, usa açúcar mascavo, né? Ou demerara com moderação, açúcar, porque não né? deixa de ser açúcar. Tá, As pessoas me perguntam muito isso na rua, tal da sucralose. A sucralose ela é artificial. Tá. Então, assim, quando comparada a sacarina e aspartames, que não deve ser usado, nunca. Aspartames são os mais comuns, né? E olha, cuidado, leia, porque tem um estévia, que lá, quando você olha o rótulo, tá lá, estévia com aspartame. Com aspartame ou sacarina. Tá. Então não é só estévia. O que é pior, aspartame ou sacarina? Não são os dois iguais? Os dois tira. Risca. Então, sucralose é menos pior. Mas existe outros 100% naturais. Entendi. Então, a sucralose não é natural. Entendeu? Mas se você for numa progressão de querer melhorar hábito, entre aqueles que não podem e os que são ideais, a sucralose está no meio do caminho. Água com gás. Pega água com gás, bota gelo e um limão, finge que é um refrigerante. E vai comer, água com gás pode, Lídia? Pode. Geralmente, a gente tem que tentar gaseificada naturalmente, aí não tem problema nenhum. Tem uma eu vou fazer propaganda, mas não tem jeito. Tem aquela São Lourençozinha, pequenininha, que né? é gaseificada naturalmente. É natural, é lá de Minas Gerais. Essas são ideais. Tem outras que são gaseificadas artificialmente. São tem piores. umas que não dá nem para beber, parece refrigerante, beber, né? isso aí. Mas ainda é água e entre refrigerante é melhor. Tá, entendi. Então a gente tem que ir vendo essa parte aí. Quando a gente quebra esse tal do ciclo do açúcar que você falou, aí eu estou falando de novamente uma experiência própria, o organismo dá uma reagida, né? Ele briga com você um tempinho até... É igual um vício mesmo. Pensa um cara viciado. Você vai ter abstinência, sabe, por um tempo. Como é que supera isso? Eu passei, porque né, naquele primeiro momento eu emagreci 16 quilos no mês. Caramba. Mas extremamente disciplinado, zero refrigerante, nem o sem açúcar, né? Zero tudo que você pensar. Não comia nada que tivesse açúcar. Então, você foi na ferro e fogo. Mas a medicina ortomolecular existe o quê? Então, eu vou estar com o seu... Você desenhado na minha mão, todo o seu mapa sanguíneo comigo. Então, eu vou estar sabendo quanto está você de magnésio, quanto você tem de serotonina, quanto você tem de cortisol, quanto você tem de insulina. Então, eu vou modular você, para você passar por isso de uma forma mais tranquila. Minimizar esses impactos, você não vai minimizar sentir essa esse guerra, sofrimento né? todo. Se você for ferro-fogo, vai ser assim mesmo, é uma guerra, igual de um viciado. Agora, se você modular o seu organismo, porque, gente, não é só a comida. A baixa de testosterona não vai ser reposta pela alimentação saudável. A gente precisa de hormônio. Por exemplo, você precisa de testosterona. Todo homem, depois de 40 anos, precisa de testosterona. Entenderam, gente? Não é
anabolizantes, testosterona base, que a gente chama, que é aquela que antigamente se chamava de bioidêntica, que é mais similar ao que o nosso organismo produz. Né? Então, assim, a gente precisa de testosterona, as mulheres da menopausa precisam de hormônio. Nós temos que modular os hormônios, modular os neurotransmissores, modular, por exemplo, a gente usa citocina para melhorar o humor. Entendeu? Que é o hormônio da alegria, do amor mesmo. Então, isso tudo que a gente vai usando de uma forma natural, se tem paciente que tem compulsão alimentar, às vezes a gente tem que entrar até com medicação. Tá. Porque obesidade, medicação de verdade que eu falo, porque obesidade é doença. E como qualquer outra doença, tem que ser tratada. E muitos pacientes vão ter que tomar medicações a vida inteira. O obeso tem dificuldade para reconhecer isso, eu confesso. Tem dificuldade para reconhecer que a obesidade por si só já é uma doença que vai desencadear sérios processos que podem gerar sérias doenças. E outras doenças. Então, você vai tomar um remédio, às vezes, para a vida inteira. Alguns não precisam, gente, mas alguns precisam. E aí vem essa discriminação. Por que toma remédio a vida inteira? Gente, então por que o diabético e hipertenso toma a vida inteira? É a mesma coisa. Então, assim, obesidade virou doença. É claro que não estou falando de sobrepeso, não estou falando daquela pessoa que já tentou, já fez, não faz nada e não emagrece porque não quer. Não faço exercício, eu estou fazendo exercício, estou reeducando alimentação, estou totalmente equilibrado, fisiologicamente, estou andando, você vai continuar, vai conseguir. Agora, tem paciente que a gente diagnostica compulsão alimentar, ele não vai baixar daquele peso, dali em diante não vai se a gente não der uma ajuda medicamentosa. E geralmente essa ajuda medicamentosa vai ser a longo prazo ou a vida inteira. Cirurgia bariátrica é o extremo? Para mim porque a maioria dos pacientes bariátricos estão virando alcoólatras. É mesmo? Por que isso, É uma Lídia? tendência. Começa por causa da baixa de neurotransmissores que deixam de ser absorvidos e ter prazer no álcool. Começa uma vezinha, daqui a pouco é todo dia. É muito fácil, porque o líquido você consegue. E bula também muita coisa, de tomar leite condensado. Então, já tem estudos que pessoas com cirurgia bariátrica com 10 anos voltam ao peso. E a deficiência de enzimas, de vitaminas, que muitas vezes o médico repõe, mas o paciente, depois de 5 anos, 3 anos que fez a bariátrica, não preciso mais desse pool de vitaminas que meu médico passou, não. Mas ele não entende que ele não absorve mais. Se ele não tomar aquelas vitaminas para o resto da vida, olha só, ele vai ter graves problemas, como demência e Alzheimer, por deficiência de vitaminas que não foram absorvidas, porque ele já não absorve as vitaminas da alimentação como antes. Então, ele tem que repor várias vitaminas. E os médicos que fazem bariátrica repõem. Isso passa a ser um compromisso diário, eterno. Diário, eterno. E tem que ter acompanhamento psicológico, porque a pessoa, assim, é uma agressão física. Você não consegue, você para de comer porque você não consegue. Então, no começo, isso é muito difícil. Então, tem que ter todo um acompanhamento. Eu sou contra, tá? Sou contra a bariátrica, mas tem casos que tem que serem feitos. Aí, mais um depoimento pessoal, eu resisti o tempo todo, né? Muita gente dizia, faz. Eu tenho vários amigos que fizeram, alguns com um resultado muito legal, outros nem tanto, né? Mas todo mundo dizia, faz. E hoje as pessoas me encontram na rua e perguntam, você fez a bariátrica? Não, graças a Deus. Mas você vai perceber uma tendência. Essas pessoas comem açúcar demais, tá? E consomem muito álcool, tá? E ficam sem músculo, com uma face também muito de doente, não de saudável. Entendi. Tem que ser um emagrecimento saudável, né? E não da gente ficar doente. Isso é engraçado, né? Engraçado, até na low carb eu noto isso, né? Que você olha para a pessoa, parece que ela está doente. Eu não sei por que razão. Porque às vezes a pessoa tira carboidrato, tirando tudo. Não é todo carboidrato que é vilão. A gente precisa do carboidrato. Não dá. A gente tem que escolher os carboidratos. Existem muitos carboidratos, tudo bem. Dá para comer um pãozinho integral, não dá? Dá, de vez em quando dá, não sempre. Tem diferença? A gente gosta muito de falar isso com você. Quando você vai lá na prateleira do supermercado, né? Aí você olha, hoje tem uma oferta cada vez maior do integral. Isso. Né? Em tudo. Como é que a gente seleciona o correto? Faz diferença entre uns e outros? O que a gente tem que Quanto mais grãos, quanto mais você vê que aquele pão não é refinado, não é branco, e se puder ser sem glúten ainda, melhor ainda. Mas o sem glúten não quer dizer, para um pão normal sem glúten, gente, só é sem glúten, continua com o pico, o índice glicêmico lá em cima, porque é só uma inflamação no intestino, em uns mais e outros menos, tá? Uns gera doença, né? E outros não, gera uma intolerância. Faz diferença no rótulo, aquela coisa do farinha 100% integral? Faz. Nem todos têm isso. Nem todos têm. Tem que ler rótulo, tá? Eu vou até falar sobre isso em algum post meu. A gente tem que ler rótulo. Por que o integral é melhor? Porque o índice glicêmico dele vai ser menor do que o índice glicêmico de um pão branco.
Entendeu? Então vai aumentar menos a insulina que o pão branco, por isso que é melhor. As pessoas se enganam na tapioca. A tapioca tem um índice glicêmico altíssimo. Alto, né? Tá? Só acha que é light, não é. Né? Mas aí se você mistura, faz uma crepioca, bota o ovo, baixa bastante. Entendi. Então assim, a gente vai variando essas coisas. Mas não adianta, nós somos um ser muito completo. Não adianta que você fala assim, o low carb, às vezes a pessoa fica com a face doente. Por quê? Porque às vezes não está fazendo um exercício junto, não está comendo a proteína adequada, não está comendo o carboidrato adequado, que não é no carb, é low. Então você pode escolher bem os carboidratos. Não é zero carb, né? Não é zero. Não tá fazendo a modulação hormonal, porque sem hormônio, eu volto a falar, a alimentação, nós realmente somos o que comemos. Só que depois de 30 anos vai ter queda hormonal e todo mundo precisa repor hormônio. Ainda mais que a gente vive num ambiente de estresse que depleta os nossos hormônios. Entendi. Outro dia eu estava na padaria e uma pessoa me fez uma pergunta que eu não soube responder. Foi mas quando a Lídia falou, vou perguntar isso. Né? A gente vê nas padarias aquela produção do pãozinho integral e tem um danadinho de um pão australiano, que é escurinho. Aí a pessoa me pergunta, isso é integral, Sidney? Não é integral. Eu falei, eu não sei, vou perguntar para a Lídia. Não é integral. O índice glicêmico dele pode ser até menor, não sei, mas ele não vai ser integral. Não, né? Não. A farinha que está ali A farinha que está ali é a mesma farinha. Entendi. Tá? Agora, uma coisa que a gente tem que ver também, assim, a modulação, isso da alimentação, a gente tem que saber juntar pecinhas. Dieta cetogênica, por exemplo, tem muita gente, que é dieta cetogênica é mais rica em gordura. Seca, você come alimentos com gordura, gorduras naturais, né? Gordura boa. Então você são seca gorduras naturais? Abacate, coco, linhaça, azeite, manteiga, os queijos. Não é aquela gordurinha da carne, não, né? Aquela gordurinha da Eu picanha, como a gordurinha da carne, entendeu? Mas não pode ser exagero, tá? Agora, cada paciente vai encontrar seu estilo de vida. Não adianta você fazer o do colega. Você não pode robotizar. Eu não sei, você trabalha mais sentado ou em pé? Você tem hipotiroidismo ou não? Você tem um cortisol bom ou não? Você trabalha, você vê a luz do dia, porque a vitamina D3 do sol mexe muito com o nosso humor, com a nossa ansiedade, depressão, estabilidade de humor mesmo. Então, isso tudo interfere no ganho de peso. Entendi. Né? Por exemplo, qual exercício você faz? A gente observa, eu faço medicina estética também, e a gente observa que os pacientes do CrossFit, as mulheres, perdem muito a gordura do rosto. Ficam muito emagrecidas no rosto, perdem a gordura da mama, já observou? Por quê? O exercício do CrossFit ou até do remo é uma velocidade de respiração muito rápida. E aí essa velocidade de respiração muito rápida libera muito radical livre. As células liberam radical livre. Radical livre não é bom. Radical livre inflama o organismo, envelhece o organismo. Radical livre causa câncer. Câncer, entendeu? Então, se você não te antioxidar, você faz esse tipo... Atleta não é saudável não, Sidney. Atleta que não está antioxidado, que não está suplementado, que está usando anabolizante, não tem nada de saudável. Queima demais, é isso? Queima demais, eles estão sem músculo, entendeu? Tem atleta desses triatlos que não estão saudáveis, estão sem músculo, a proporção músculo, gordura, osso é péssima, entendeu? Se não tiver antioxidado direitinho, e assim, e vai fazer um exame de sangue, vai estar tudo alterado e oxidado. Então, mesmo magro, não tem nada a ver. Mas então esse tipo de esporte eu percebo que na medicina estética, o paciente vem com a face muito emagrecida tendo que fazer preenchimento. É mesmo. E aí um preenchimento de ácido hialurônico que a gente faz, né? 3, 4 seringas para dar aquela enchidinha no rosto, porque envelhece o rosto mesmo. Pessoa de 30 anos com o rosto de 40. Mas por quê? Mas o corpo marombado. Entendi. Mas por quê? Está fazendo esse tipo de exercício, às vezes está usando anabolizante, não está usando só hormônio bioidêntico, e isso emagrece muito o corpo, tira a mama, perde gordura de bumbum, e aí a gente vai modular, fazer uma harmonia facial, usa 3, 4 seringas de ácido hialurônico. Ótimo, é natural. Mas uma coisa que era para durar 1 ano e meio, esse produto no rosto dura 6 meses. Vai embora. Por quê? Porque você vai continuar naquele exercício. Entendi. Então, assim, quem faz esse tipo de exercício, meu marido é viciado nisso, em crossfit. Então, eu antioxido ele o tempo inteiro. Eu tenho que deixar ele, ainda mais que ele é um diabetes tipo 1, eu tenho que dar. Usa testosterona, usa implante hormonal, que são os chips, usa todos os antioxidantes, entendeu? As proteínas. Faça a proporção boa para ele, proteína, carboidrato, gordura, para ele ficar bem fisiologicamente. Cada um é cada um. E na estrutura dele, não adianta passar. É por isso que tem que ter orientação, porque o que é bom para mim pode não ser bom para o Herbert, por exemplo. É isso aí, claro. O que é bom para ele pode ser péssimo para mim. Isso aí. Então, cada tipo de paciente vai ter uma orientação na alimentação, no tipo de treino e na antioxidação, para poder melhorar essa parte radical livre. Eu percebi isso, um botox dura menos em quem faz muita musculação, em quem faz muito crossfit ou quem faz muito remo. Mas, eu percebi em mim, inclusive,
Depois comecei a remar, meu botox começou a durar menos em mim. Só que não é o sol, tá? O pessoal acha que é do remo, que é do sol. Não é. Aquele horário de sol não vai fazer mal nenhum. Sol é vida, tá, gente? A gente precisa pegar sol, só que rema às 7 horas da manhã, aquele sol não faz mal. Aquele sol só produz vitamina D3, tá ótimo e muito bom. Mas, falando em sol, é ideal que você tome sol pelo menos 20 minutos, meia hora, mesmo que seja 11 da manhã. Passa só no rosto, e nas mãos e no colo, protetor solar, deixa o resto exposto, expõe ali 30 minutos, depois passa o protetor no resto do corpo. Nós precisamos de vitamina D3. Eu só tenho paciente, até hoje não peguei nenhum paciente com a vitamina D3 boa. Nem é mais chamado de vitamina D3. No meu Instagram até fiz um repost de um grande mestre do Brasil que trouxe, que foi quem idealizou essa pós, inclusive. Ele falando sobre hormônio D, a gente já chama assim, a gente nem chama mais de vitamina, é hormônio D. Então essa vitamina, hormônio D3, ela é responsável por reações maravilhosas no organismo, mas a baixa dela também, inclusive câncer, autismo, né? Aquela síndrome ELA, que é a esclerose lateral amiotrófica. Então já é comprovado que é humor, depressão, ansiedade, ganho de peso, irritação, tudo baixa da vitamina D3. E olha só, a gente fica trancado, eu no meu consultório, você aqui. A gente vai para um carro com isso filme. Quem trabalha em prédio já sai direto na garagem, então nem pega, nem vai atravessar a rua. Caminha no sol. É isso aí, já chega em outro prédio já estaciona. O filme é forte, entenderam? Então sai de noite e não pega sol. E quando pega sol no final de semana, usa muito protetor solar. Então, a gente tem que ter muito cuidado. É uma coisa assim, grávidas, meçam suas vitaminas D3, porque senão tem que tomar. Gente, intoxicação de D3 é raro. Eu tomo 5 mil unidades por dia, tem paciente que toma 20 mil unidades por dia, meus filhos tomam 5 mil unidades por dia. Não é 5 mil unidades por semana ou por mês, não. Não tenho medo de usar a vitamina D3. Só que tem que ser uma vitamina D3 que absorva. Ela tem que ser lipofílica, oleosa. Não adianta tablete de vitamina D3 que não vai ser absorvida pelo seu estômago. Então, olha o que você está comprando. A marca também é muito importante. Barato, às vezes sai caro. Igual a gente fala assim, o ômega 3, eu vou comer salmão. Vocês acham que o salmão que a gente come realmente é do mar? Lá, das águas geladas? É de cativeiro, ou seja, está lotado de mercúrio para ele ficar laranjinha. Então não tem nada de ômega 3 lá. Uma outra alerta, pelo amor de Deus, o pessoal vai para os Estados Unidos e compra potes de ômega 3, 6 e 9. Não pode, 6 e 9 não se toma, porque já vem muito na nossa alimentação. O que não vem na nossa alimentação é o 3. E a gente precisa do equilíbrio do 3, 6 e 9. Mas o 6 e 9 está aqui, você ainda suplementa, o seu 3 está aqui, pronto, inflamou teu organismo. Então, suplemente com ômega 3. E tem que ser marca boa, para não vir intoxicado de mercúrio também. 6 e 9, não. Nunca. Entendeu? Já está muito na nossa alimentação. Vem por onde na alimentação, Lídia? Tudo que a gente come tem, inclusive as farinhas. Tá. Entendeu? Então a gente. E o salmão que a gente come, que a gente acha, eu vou pedir um salmãozinho. Que vai ser uma maravilha, nem porque sempre. Eu vou. Não, tá fazendo bem nenhum. Entendi. Quer Entendeu? dizer, Coma seu salmão, mas. É importante isso, que a gente nunca tinha falado disso aqui, essa questão do 6 e do 9. Não, a gente nunca tinha falado. As pessoas. Tem que então, ômega 6 e 9. Não é para tomar. Faz um X. Você vai comer um salmão desse aí, por exemplo, tudo bem, você vai, tem a parte boa e tal, mas meçam de vez em quando está de chumbo no seu organismo, mercúrio, entendeu? Alumínio. Todo mundo usa desodorante com alumínio. E em spray ainda, eu só uso sem alumínio. Entendeu? O alumínio, imagina todo dia um veneninho. Aí as mulheres, muitas têm câncer de mama, acham que é só o estradiol, não. É aqui, ó. Desodorante. É um pinguinho, ó. Eu vi na gota d'água, pasta com flúor. Tem um daqueles antiácidos que o pessoal também usa assim, como se fosse água, né? É que tem não sei o que de alumínio. Também. Agora, mas já é um antiácido, tá errado, porque nosso estômago é para ser ácido, né? Tá. Então, se você quer transformar seu estômago em alcalino, tá errado. Seu estômago tem que ser ácido para digerir. Tá com azia, usa o quê? Um limãozinho? Água com limão? É. Uma enzima digestiva, você pode... É alguma coisa que você comeu. Sua vesícula pode estar lenta. Então, eu sempre dou um pool de enzimas digestivas, que são 100% naturais. Depois dos 30, gente, a gente vai ter pausa de tudo. Não tem jeito, não é doença, é natural. Mas você pode melhorar essas pausas. Até mesmo quem não tem problema de tireoide vai ter... Eu não tenho tireoidite, eu não tenho hipotireoidite nem hiper. Mas depois dos 40, por exemplo, você vai ter tireopausa, vai começar uma tireopausa. Então, a gente precisa de iodo. E o iodo tem nosso sal? Não, olha só, a gente tem flúor na pasta que não deveria ter, mercúrio no alumínio que não deveria ter. E iodo que deveria ter no sal não tem, tem iodeto.
que não é bom, que não é absorvido pela essa tireoide. Por isso, muita gente com bócio em tireoide. Falta de iodo. Por isso, o nosso mar faz tão bem pra gente. Antigamente, sal e mar. até aqui, né, tinha o sal iodado. Né? Não lembro se era da Perinas, da Salsicha, mas tinha o sal iodado. Eu acho que tinha. Né? Eu via muito. Agora a gente consegue. Aí a gente compra sal marinho, sal rosa, que tem iodo. Esses são, tem iodo. Tá, entendi. Tá? É impressionante, né? Um negócio assim. As coisas parecem que começaram a andar para trás, modificaram muito a alimentação. A comida deixou de ser comida. Então, é um problema. É um problema. A gente precisa voltar um pouquinho e voltar a comer comida. Você estava falando mais cedo da depressão? Na hora que você falou, eu lembrei do saudoso Ricardo Boechat, que faleceu anteontem naquela queda do helicóptero, né? Que, aliás, é impressionante, né? Quem vê a imagem da rodoviária do helicóptero caindo, sendo atingido, caindo em cima do caminhão, né? Ali foi um negócio terrível. Sei lá, se aquele caminhão não tivesse ali, se eles conseguiriam se salvar. Mas, enfim. O Boechat, num determinado momento, ele deu um relato muito interessante sobre a história da depressão. E aí, no depoimento, ele falava assim, não, eu me... né, proporcionei acúmulo de trabalho e ia levando aquilo adiante. E um dia, um pouco antes de entrar no programa no ar, travou. Eu ficava muito impactado quando vi esse depoimento. Ele travou. Teve como se fosse um mal súbito, um apagão, né? E aí se detectou uma depressão e ficou um tempão fora do ar, cuidando daquilo e voltando a ser o cara animado que era. Quer dizer, isso a gente tem mesmo que estar de olho nesses sinais, né? Muito. Porque o corpo fala. Fala, e não pode chegar num extremo desse, porque a gente vai deixando. A gente vai deixando. E se você vê no começo, você não precisa de medicação. Em vez de caminhar numa esteira, vai caminhar na beira da praia. Molhe os pés, tenha contato com a natureza, saia com os amigos. Mude um pouco da alimentação, coma mais comida, durma no horário certo, porque dormir no horário certo faz a produção certa dos hormônios que a gente precisa da noite. Não troque a noite pelo dia. Não vale. Você vai viver menos ou viver mal no final da sua vida. Como rotina, principalmente. Tem que dormir no escuro. Então, assim, ele com certeza, para voltar, não tomou só antidepressivo, ele foi modulado. Porque o antidepressivo, você pode ver que quem toma antidepressivo fica sem emoções, não fica com depressão, fica sem emoção. Anestesiado. Anestesiado, nem boa nem ruim. Quando você mexe no equilíbrio fisiológico do paciente, você volta da vida para ele. É porque a nossa vida é feita de emoções. E vai ter um dia triste boas, e vai ter um dia ruim. ruins, Então, você tem que estar adaptado pronto para lidar com aquelas coisas. Para aquela variação. Agora, quando você robotiza, não dá. Mas quando as pessoas não se cuidam, chegam... Ele teve uma síndrome do pânico. Ele teve, É verdade. Você fala de... E ninguém está livre, não, gente. O nosso mundo está muito estressante. É uma realidade de todo mundo, Hoje em independente dia, da todo idade, mundo tem classe ansiedade. social, quanto tem na conta bancária, não depende disso. É isso aí. Não depende disso. Não tem jeito. Todo paciente chega lá com qualquer queixa, grande maioria, mesmo que seja emagrecimento, hipertrofia muscular, suplementação esportiva. Quando eu pergunto, ansioso? Sim. Todo mundo, né? Desânimo, a maioria. Todo mundo. Mesmo que a queixa não tenha sido aquilo, quando eu pergunto, a pessoa estala. Você é uma profissional também de sucesso na questão da medicina estética, né? Não sei, aí eu quero até te ouvir, mas você fala com tanto entusiasmo dessa coisa da longevidade, né? Você já usou uma expressão aqui algumas vezes dizendo assim, eu prefiro cuidar dentro, porque depois esse cuidado de dentro reflete no exterior. É assim mesmo? Eu comecei como cirurgiã geral e por causa da minha filha eu larguei a cirurgia geral, porque eu não queria a sensação de não poder buscar na escola ou ficar preso no centro cirúrgico e não poder ter liberdade de mãe. Né, de ir e vir mesmo. Hoje, no consultório, se me chamasse na escola, eu largava o consultório e iria, né? Porque não estou operando ninguém. Então, essa liberdade, sensação de liberdade, é que me fez largar a cirurgia geral. E aí, eu comecei trabalhando, fiz pós-graduação em medicina estética. Então, há 14 anos, 15 anos aqui em Cabo Frio, já com medicina estética. Então, primeiro eu trabalhei em medicina estética por muitos anos. Então, era lataria, então botox, preenchimento, laser, né, depilação a laser, hidrolipo, gordurinha localizada. Só que eu comecei a ver que a pele não adianta. A gente tem que nutrir a pele de dentro para fora. Eu posso fazer o melhor preenchimento do mundo, mas se aquela pele não tem brilho, se aquela pele não tem viço, como é que se trata a acne se eu não tratar por dentro os hormônios? Dando anticoncepcional, desculpa, eu não trato a acne com anticoncepcional.
Eu sou contra o anticoncepcional. Então, como é que a gente faz isso? E por isso que eu fui para essa área. Eu primeiro fiz nutrologia, para entender a alimentação que ia refletir na estética do meu paciente. Claro, uma coisa combinando com outra. Eu vou melhorar a nutrição desse paciente, que vai melhorar a pele dele. Aquele produto que eu preenchi vai durar mais tempo. A pele vai ter maior viscosidade, vai ter mais colágeno, vai ter mais brilho. Aí eu vou evitar os alimentos que causam acne, vou desinflamar aquela pele. Então, comecei a trabalhar estética com nutrologia. Não fiquei satisfeita. Falei, precisa de mais. Aí que eu fui para ortomolecular e para a medicina da longevidade humana, que é isso, trabalhar hormônios, neurotransmissores, vitaminas, minerais e ver o paciente como um todo. Então, por exemplo, eu faço um botox, mas o ideal é o paciente estar antioxidado, entendeu? A pele está outra. Eu dou anticoncepção, por exemplo, um melasma, uma mancha, né, no rosto. Hoje o tratamento que eu faço é in-out, dentro e fora. Então, eu dou pílulas com protetor solar oral, com clareadores orais, tópico e intra da lesão. Então, a gente faz um MMP, que é a aplicação do ácido dentro da mancha. Esse mesmo ácido ele vai fazer em forma de creme e usar em casa, e esse mesmo ácido ele vai fazer em forma de oral, ele vai tomar. A todos os dois lados. Todos, né? Entendeu? Então, é dentro, fora, fora, dentro. É o melhor. Peeling, para mim, eu não faço mais peeling, porque eu entendi que não adianta ficar descamando pele. Entendeu? Então, a gente começa a entender que é dentro para refletir fora. Eu posso botar o melhor preenchimento do mundo aqui. Se esse paciente não tem colágeno, não é ficar tomando colágeno não, gente. Estou falando de muito... esse negócio de colágeno nem acredito. A colágeno na pele, mas eu não vou dar colágeno para o paciente tomar. Vou modular ele. Se uma mulher não tiver testosterona, a pele dela flácida não vai segurar meu ácido hialurônico. Aí a gente vai lá e faz um fio. Ótimo, eu também faço os fios na clínica. Ótimo, o fio vai durar menos tempo se você não tem testosterona. Por exemplo, eu tenho pacientes que malharam a vida inteira e que sempre magras, mas com aquela perna em cascata de celulite, aquela flacidez que chegava a cascata de rodear assim, ó. E de quase 50 anos. Aí me manda foto de shortinho, não usava short. Botava a barriga de fora porque não tinha barriga, mas só usava daqui para baixo. Comprido. Porque aquela pele flácida, e desde nova assim, a gente dá hormônio, a gente dá vida, a pele volta e cola. Então aí a pessoa começa a usar um short. Mas eu fiz o que? Estética? Fiz algum laser na pele dela? Foi massagem? Nada, nem toquei na perna dela. Apenas dei os hormônios que ela precisava, as vitaminas que ela precisava, as enzimas que ela precisava. A pele voltou a ter vida, desinflamou. Melhorou a flacidez. Então, tanto no corpo quanto no rosto, a estética tem que estar relacionada com a ortomolecular. Sempre muito bom conversar contigo. Né? Não é à toa que depois o pessoal comenta tanto aí quando a gente está na rua, no mercado, no posto de gasolina, no banco, né? A gente sempre recebe um monte de comentários, né, para esse nosso bate-papo aqui, que contribui, colabora com a vida das pessoas, dá uma despertada. Leva informação e aí cada um decide, né? É verdade. É muito pessoal isso. Muito pessoal. É um start, uma hora vai. É uma decisão que tem que ser tomada ou de estalo ou amadurecida. É isso aí. Mas tem que ser tomada. Tem que ser tomada. Dessa decisão de buscar a saúde, a gente não escapa. É né? isso aí. Não escapa mesmo. Obrigado, Lídia. Obrigada a você, Cília. Obrigada a todos. Sucesso. Leva um beijo lá para a tua equipe toda. Tá bom, muito obrigada. Quem quiser conversar, né? A doutora Lídia está no Instagram, está nas redes sociais. Eu respondo, sou eu que respondo as dúvidas, responde. tá, gente? Então pode procurar lá, doutora doutora Lídia. E está na Lídia clínica também, que fica aqui no edifício Quiriac, ali na Antônio Feliciano de Almeida, que é aquela rua que sai desde a Praia do Forte e acaba ali na Praça Tiradentes, onde fica a prefeitura, é aquele prédio de esquina, né? Exatamente aquele prédio de esquina, na descida do Antônio Feliciano, ali na cobertura. A clínica doutora Lídia Rosa está à tua disposição também. Eu vou para o intervalo, daqui a pouco a gente retorna. Deixa eu dar uma justificativa, né? Tinha anunciado a presença aqui do comandante da polícia, ele ontem já estaria comigo, teve uma reunião lá no comando, no Rio de Janeiro, e voltou hoje cedo. Imagina como é que está essa estrada com essa chuvarada, né? E aí a assessoria do comandante, né, me justificou essa dificuldade dele de chegar. A gente vai remarcar sem problema nenhum, tem muita coisa boa para falar, né, sobre a atuação da segurança pública aqui, não é porque, né, a estrada ficou lá mais complicada, a gente vai fazer essa entrevista num outro momento, mas como eu tinha anunciado ontem, hoje, no início do programa, né, estou justificando para o nosso público, né, o comandante Dantas está retornando lá do Rio de Janeiro e a estrada com essa chuvarada que está caindo na capital, em Niterói, em São Gonçalo, no caminho todo, né, está chovendo para caramba, está muito mais complicado e ele não conseguiu o horário, a gente estava marcado para as 11h15, né, está lá ainda.
ainda na estrada, e aí eu deixei a assessoria tranquila que a gente vai ou fazer gravado na parte da tarde ou reprogramar para um outro dia, tá bom? Mas quero justificar isso, mas já já a gente volta trazendo outras informações, outras notícias para você que está ligado na gente aqui no programa Sidney Marinho pela TV Litoral News em todas as plataformas. Até já! Construir ou reformar casas, prédios ou empresas? A Maquinários e Andames Cabo Frio tem tudo que você precisa em um só lugar. E para manter nossa cidade sempre limpa, a Maquinários e Andames Cabo Frio possui uma grande variedade de caçambas para pronta entrega. Venha alugar seu equipamento com a gente. É rápido, prático e seguro, sem falar de economia, é claro. Maquinários e Andames Cabo Frio. Trocamos de nome, mas a qualidade é a mesma. A Drogaria do Povo tem o menor preço em medicamentos de uso contínuo. Aqui nas nossas lojas você encontra logo na entrada um banner que mostra as nossas promoções e os nossos preços. Corre, vem pra cá, vem aproveitar. Eu tô aqui na loja da Drogaria do Povo, na Praça Porto Rocha, bem ao lado do Bradesco. Nós funcionamos aqui 24 horas por dia, de portas abertas para te atender. É um serviço pioneiro da Drogaria do Povo aqui em Cabo Frio. Nós temos lojas sempre pertinho de você e também colocamos à tua disposição o teleentrega 2643-0507. Drogaria do Povo, ética, responsabilidade e bom atendimento. Essa é de Cabo Frio. Olá pessoal, eu sou o Armandinho, seja bem-vindo ao DN Empório, uma casa especial em produtos a granel. Temos a maior variedade de Cabo Frio. Vem pra cá, vem conhecer. Ervas, chás, temperos, frutas secas, grãos, castanhas. Vem pra cá, vem, tô te esperando. Castanhas, nozes, amêndoa, avelã, macadâmia, você também encontra aqui na DN Empório. Além disso, aqui na DN Empório temos toda a linha de suplementos importados e nacionais que você precisar. Outro diferencial também que temos aqui na DN Empório é a maior variedade de produtos sem glúten, sem lactose, importados e nacionais, produtos para dieta low carb, para veganos, tudo que você precisar você encontra aqui. Nossa equipe está te esperando na rua Raul Veiga, 532, no centro de Cabo Frio. Não tem erro, é em frente ao Colégio Santa Rosa. Vem pra cá, vem pra DN Empório. Estacionar no centro de Cabo Frio agora é fácil. Central Park, estacionamento linear com fácil acesso e vagas soltas. Aqui você não precisa deixar a chave do seu carro. Pertinho da Praia do Forte, do comércio e dos bancos. Quem usa o nosso Lava Jato não paga estacionamento. Aproveite! Nossa equipe é altamente qualificada para cuidar do seu patrimônio. Central Park Estacionamento e Lava Jato. Monitorado 24 horas. Rua Rui Barbosa, entre a Padaria Conquista e o Sagrado, bem no coração de Cabo Frio. L.A. Santos Refrigeração. Venda, instalação e manutenção de ar-condicionado. Para a sua casa ou para o seu negócio, L.A. Santos Refrigeração é a mais indicada. Fazemos a manutenção preventiva do seu ar-condicionado split ou de janela. Solicite um orçamento. Nossos preços são ótimos e você vai gostar. Curta a página da L.A. Santos Refrigeração no Facebook e solicite uma visita pelo WhatsApp. Qualidade, confiança e tranquilidade em ar-condicionado é com a L.A. Santos Refrigeração. 97405-9910. A Oncosol se consolida como referência no tratamento do câncer na região dos lagos, atendendo aos principais convênios. Em seu novo centro de quimioterapia, o paciente tem muito mais conforto e privacidade, podendo ainda estar acompanhado, tornando o tratamento cada vez mais humanizado. Oncosol, compromisso em oferecer o melhor. Oncosol, Centro de Tratamento do Câncer. A vida é feita de sorrisos. Olha só. A Maris apareceu na clínica, ela estava insatisfeita
com o sorriso dela, né? Nós fizemos cirurgias, fizemos clareamento com luz violeta, fizemos as porcelanas, o que melhorou bastante a autoestima da paciente. E hoje em dia eu estou super realizada, super feliz com o resultado. E também estou mais feliz ainda que meu marido fica falando que eu estou linda todos os dias. Viu só? Sorrisos. A vida sempre sorri para você. A nossa garagem funciona 24 horas todos os dias. O Grupo Salineira investe em manutenção para garantir a sua boa viagem. A cada 35 mil quilômetros, os carros são recolhidos. É hora de checar quase 80 itens. Os ônibus são praticamente desmontados e a revisão preventiva mobiliza pelo menos 40 pessoas da área de manutenção. Tudo é checado minuciosamente. Elétrica, motor, carroceria, embreagem, caixa de marcha, sistemas de transmissão e lubrificação, pneus, diferencial, suspensão e freios. E também são realizados os consertos de pintura e capotaria. Para fazer tudo isso, a garagem da Salineira conta com tecnologia, autossuficiência na realização de serviços e profissionais qualificados. É a sua segurança em boas mãos. Salineira, diminuindo distâncias, aproximando pessoas. Ramires Contabilidade, profissionalismo, dedicação e confiabilidade a serviço da sua empresa. Legalização, escrituração, imposto de renda, contabilidade em geral. Telefone 2643-6077. Restaurante Costa do Sol. Todo dia uma grande variedade de pratos quentes e saladas. Aproveite as nossas promoções. No Costa do Sol tem churrasco de carnes nobres na brasa. Todo sábado, o mais completo festival de frutos do mar da região. Aos domingos, a nossa deliciosa feijoada. Restaurante Costa do Sol. Jorge Lócio, esquina com Alexis Novelino, na Vila Nova. A RB10 Seguros é a maior empresa de seguros para colégios, universidades, equipes desportivas e escolas de futebol. Com a RB10 Seguros, você vai ter vários benefícios e seu aluno estará coberto 24 horas por dia em caso de acidente e a cobertura é em todo o território nacional. E quais são esses benefícios? A RB10 possui a maior rede de hospitais credenciados do Brasil, um valor determinado em contrato para atendimento médico, hospitalar e rede credenciada. E ainda tem muito mais. O seguro não é válido apenas quando o aluno está em sala de aula ou treinando. Para dar mais tranquilidade às famílias, nosso seguro tem cobertura 24 horas por dia, mesmo nas férias, feriados e finais de semana. Nossa cobertura é em todo o Brasil. Basta que o aluno esteja em dia com suas mensalidades para receber o atendimento. Caso o segurado sofra algum acidente, não entre em pânico, porque o seguro RB10 oferece vários canais de atendimento para sua segurança. Tem o telefone do nosso escritório, que funciona de segunda a sexta no horário comercial. DDD 22 2647 3005. Tem o nosso 0800, que está disponível 24 horas por dia. 0800 775 1205, à tua disposição todos os dias da semana. E ainda 5 linhas de WhatsApp, para facilitar ainda mais o seu contato com a gente. E quando você estiver em viagem, se acontecer algum problema, não precisa se preocupar. Se não houver um profissional credenciado pela RB10, você será orientado pelos nossos atendentes a arcar com as despesas, pegar todas as notas, os receituários e na volta da viagem você apresenta tudo isso na secretaria da escola em até 40 dias. Recebe sem burocracia o reembolso integral na sua conta através de depósito bancário. Devido ao grande sucesso do RB10 Seguro Escolar aqui em Cabo Frio, nossa empresa está sendo contratada por vários estabelecimentos em todo o país, mas não perdemos nossa essência, que é a excelência na qualidade do atendimento às escolas da nossa região. Nossa experiência e respeito no mercado vem da entrega de forma integral de tudo aquilo que prometemos aos nossos segurados. Curta a página da RB10 Seguros no Facebook e fique por dentro de tudo que a nossa empresa oferece aos seus parceiros. Seguro RB10, segurança e tranquilidade acima de tudo. Dui Cozinha Japonesa. Em um ambiente moderno e aconchegante, você vai desfrutar do que há de melhor na culinária japonesa em Cabo Frio. Conforto, qualidade, atendimento diferenciado e um leve toque de sofisticação para deixar sua família e seus amigos felizes assim. Venha
Venha para o novo DUI, Praça da Bandeira, na Passagem, em Cabo Frio.